Olá, meus povos e povas. Quem diria eu aqui, né? Bom, eu apareci aqui agora porque eu quero explicar algumas coisinhas. Normalmente eu posto umas cartas, né, falando que elas são bonitas, que são o que seja, mas eu vou explicar o que são essas cartas. Porque eu recebi uma enxurrada de mensagens do pessoal perguntando: você joga tarô? Na verdade eu jogo tarô sim. Mas aquelas cartas não são tarô. O que são aquelas cartas? Elas pertencem a um anime, um desenho animado japonês, chamado Sakura Card Captors. O que acontece nesse desenho? Então, vamos dar um resuminho do desenho aí para vocês entenderem a situação. Sakura é uma menina de 10 anos de idade que vive na cidade de Tomoeda. Um dia, mexendo nos livros do seu pai, em casa, ela encontra um livro vermelho, o livro de Clow. Nesse livro, ela abriu o livro, tinha uma carta em cima, escrito vento. Só que essas cartas eram mágicas. Então, quando ela disse vento, todas as cartas voaram. Saíram por cidade afora. E dentro deste livro saiu também um guardião, um bonequinho, na verdade, né? Esse bonequinho, né, o guardião das cartas, disse que ela tinha que recolher todas as cartas. Né? Então cada carta tinha um poder específico. Esses poderes, a primeira foi o vento, então fazia ventar. E entre outras coisas, trovão, fogo, fazer ela voar e coisas assim. O anime é muito interessante, é muito fofinho, né? Para quem gosta de coisas fofas. Foi uma mulher que escreveu o mangá, então ele tem aquela pegada assim, para quem conhece, tipo Sailor Moon. Mas só que eu acho mais fofo, eu prefiro mais 10 mil vezes Sakura do que Sailor Moon. Desculpem os Sailor Moons de plantão que estão aí do lado, tá? Mas eu prefiro Sakura. E, né, ela sendo agora a Card Captor, ou seja, a capturadora de cartas. Então a partir daí começa a história a rolar. Eu recomendo o anime, é um anime muito fofo. E por sinal, né, eu tenho que apresentar para vocês que como vem de um anime é dinheiro e eles vendem os produtos. E as cartas Clow existem. Né? Inclusive, quem é primeiro aqui? Olha lá, vento. Tá? Não são cartas de tarô, apesar que o próprio anime, o próprio desenho mostra uma forma de leitura como a do tarô. Se a gente quiser interpretar também, é a mesma coisa. É a minha caixinha aqui que fechou, viu, gente? Desculpa. Se você quiser interpretar, é da mesma forma. Tá? Eu, um tempo atrás no Facebook, fiz uma leitura para quem escolhesse uma carta Clow. Da mesma forma. Tá? E já que estamos aqui, eu quero explicar uma coisa sobre as cartas Clow, sobre esse desenho. Isso se assemelha realmente a um tipo de magia. Então quero também explicar umas coisas para vocês. Com relação ao sobrenatural. Nem tanto sobrenatural, né? Porque seria uma coisa tão de o cotidiano de algumas pessoas. Que é em relação à magia mesmo. Então nós podemos verificar isso nesse anime, nesse desenho. Então eu quero explicar um mecanismo que ocorre no desenho. As cartas Clow no desenho, né, essas cartinhas mágicas que viram seres com poderes especiais, elas são dadas como seres vivos. Mas existe um tipo de manipulação, magia, por assim dizer, que você cria certas entidades, certos espíritos, podemos chamá-los de espíritos, porque afinal de contas eles desempenham um papel. Né? Então, pode-se criar uma vida espiritual artificial para te ajudar, para te servir. Acontece bastante isso, por sinal, entre N coisas aí, entre muitas denominações. Então, assim, o mago, o bruxo, o feiticeiro, a pessoa simplesmente, porque às vezes nós depositamos tanta energia numa coisa que ela ganha vida. Ela tem um tipo de emanação específica daquele intuito.
Então acontece dessa forma. Então nós vemos que há essas possibilidades. Nem tudo no mundo, né, é demônio, nem tudo é um espírito, nem tudo é um Exu, né, para o pessoal mais na parte afrodescendente. Gente, tem inúmeras coisas. E uma dessas são esses seres, que em algumas bibliografias estão como elementais artificiais. Artificiais por quê? Porque conscientemente alguém os fez para uma determinada tarefa. Eles podem ser de várias formas, podem ser guardiões, pode ser feito um guardião para cuidar de uma casa. Por exemplo, também uma pessoa, um vendedor que está vendendo os seus produtos. Ele pode criar um elemento artificial para ajudá-lo nas vendas, para trazer mais clientes. Então, essa raça de seres, raça, em partes, né, é muito mais abundante do que a gente pensa. Tem muita gente que usa isso conscientemente e tem gente que não faz ideia do que fez, mas acabou fazendo. Que são questões de fé muitas vezes, né? Muitas vezes nós temos muita fé em um objeto, em alguma coisa, em uma imagem, em uma lembrança, e essa coisa cria vida. São as chamadas formas pensamento. Seu pensamento criando forma e tentando se equilibrar no universo de alguma forma. Esses elementais artificiais, eles são construídos de várias formas. Tanto podem ser feitas pelos elementos. Todos os bruxinhos que estão aí sabem quais são os elementos. E até muita gente que não sabe, né? Terra, ar, fogo e água, que são o básico. Se não souber também, volta todo mundo para a escola de bruxo. Já começa por aí. Então, os elementos básicos, normalmente a gente forma um ser com eles. E um ser, ele é trabalhado. Ele é trabalhado com insistência do nosso pensamento, da nossa intenção e vontade sobre alguma coisa. Muitas vezes nós criamos seres aí capengas. Tá? Mas, quanto a isso, é nesse assunto que eu quero entrar com o anime, com o desenho. É possível as cartas Clow. Não da forma do desenho, é claro. Se você achar que vai criar o vento e ele fazer tempestades do jeito que você quiser, não que a gente não interfira no clima, mas pode acontecer. Mas nos assuntos que eu falei para você, está precisando de ajuda nos estudos? Cria um. Você pode criar alguém para te ajudar. Um ser para te ajudar, te estimular a chegar nos estudos, passar nas provas. Ele não vai lá seduzir a professora para passar você e tudo mais. Pode ser feito, mas melhor não, né? Porque tem que se lembrar uma coisa. O que o seu elemental artificial fizer, a culpa é sua. Porque, afinal de contas, ele saiu de dentro de você. Então você é responsável pelos atos dele. Certo? Então, gente, cuidado. Muitas vezes tem-se o ataque astral, devido a esses seres. Às vezes são seres que nós mesmos criamos e não percebemos. Dispensamos um nível de energia em uma preocupação, em alguma coisa, e depois aquilo fica vampirizando a gente. Nem todos os elementais artificiais são bonzinhos ou estão a nosso favor. Às vezes nos criamos sem querer. Essas formas, pensamento, elas criam vida própria e querem sobreviver. Elas vão querer sobreviver, vão querer se alimentar da forma mais próxima que trouxe elas à vida, que é nós mesmos. Então, pensamento, o bendito pensamento negativo. Vamos vibrar melhor, gente. Eu sei que tem dias, eu mesmo, tem dia que eu tô lá embaixo, eu tô na vibração lá de baixo. Mas, gente, sobe a vibração, vai para um nível mais alto, vai ouvir música, faça alguma coisa. Não fique nesse nível baixo. Você cria coisas muito baixas e atrai coisas muito baixas também. Certo? Bom, esse era o recado de hoje. Tá? Eu gostei de fazer vídeo. Vou fazer mais. Tá? Então, se inscrevam no canal. Dê um like aí pra mim. Assim, pra cima. Assim. E na próxima eu tô aí. Mais dicas. Se quiserem que eu fale de uma forma mais aprofundada desse assunto, mandem comentários aí embaixo. Que estamos aqui pra isso, viu?
Tô fazendo esses videozinho curtinho assim, mas se quiserem outros temas, falem aí também, escrevam. Tá? Eu tô aqui, tô gostando da ideia. Beijo, gente.